Nossa, mas assim, tá horrível, hein? Assim, tá horrível. Ai, não tem problema, vamos lá. Eu falei pra vocês que eu ia compartilhar todas as minhas experiências, acessar a minha memória, todas as experiências mais relevantes, né? Por quê? Porque só assim que você consegue acessar a sua essência. A Juliana, vamos lá, a Juliana, eu não lembrava disso. Eu saí com pouquíssimas pessoas lá dentro do Scandal, mas vamos lá. A primeira pessoa que eu saí, ele lembrava, assim, ele me abordou, mas ele lembrava muito o Chris Anderson, sabe, tipo, da Austrália. E por mais que eu tenha ficado com ele uma vez só, que foi lá em Cancún, naquela balada The City, depois foi pro hotel, né? Eu fiquei muito apaixonada por ele, porque foi intenso demais, entendeu? Tanto é que eu fui lá pra Austrália atrás do cara, né? Mas enfim, esse rapaz, a gente não saiu lá dentro desse cara, né? Ele me abordou lá, mas a gente saiu, a gente foi pro hotel dele, ele tava hospedado naquele hotel Transamérica, sabe? Eu tô falando baixinho assim porque tem dois rapazes na minha frente, assim, eu fico com um pouco de vergonha. Enfim, eu fico com um pouco de vergonha, é ótimo. Ai, Juliana, é ótima. Deixa eu pensar também. Acho que eu vou ficar mais confortável, sabe onde? Pera aí. Eu já sei. Pera aí. Eu já sei. Aqui. Aqui? Enfim, vou ficar mais confortável aqui porque tem... Enfim. Vou ficar mais confortável aqui porque tem uma vela. Enfim, gente. Aí eu saí lá com um rapaz no Transamérica. E o que ele fez? Eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca usei droga. Mas ele cheirou uma carreira de pó na minha bunda. Ai, misericórdia. Eu tô dando risada assim, mas eu sei que é muito vergonhoso de falar. Acho que, sabe essas coisas que a gente tem muita vergonha? Fica tão embaixo das 7 camadas, assim, que é difícil de conseguir acessar, entendeu? E outro rapaz que eu fiquei lá dentro do Scandal, ele era meio alemãozão também. E ele era casado. Enfim, ele era meio diferentão, assim. Ele pediu pra mim, pra gente sair lá dentro, óbvio, né? E ele tava com umas cordas. Sabe essas cordas? Eu não sei o nome disso, mas ele me amarrou inteira. Sabe aquela coisa do 50 tons de cinza? E foi uma experiência, assim... Foi uma experiência bem legal. Mas, enfim, dessas experiências diferentes foram essas. Agora vamos lá falar pra experiência, por exemplo, com o Vitor. Vocês sabem que o Vitor, como se fosse meu pai, mas eu tive relação sexual com o Vitor. Eu tive. Só que não era uma relação normal por causa das questões que eu já falei pra vocês, fisiológicas, né? E foram poucas. E teve a última, assim, que eu tentei, eu lembro, assim, que eu parei e eu comecei a chorar. Porque eu olhava pra ele e eu enxergava meu pai. Juro, assim, eu olhava pra ele e enxergava meu pai. E aí, desde então, eu falei isso pra ele. E aí, desde então, a gente ficou literalmente nessa relação, sabe? Tipo, de pai e filha. E a experiência que eu tenho pra compartilhar com vocês é essa. Não é algo, tipo, super mirabolante, assim, que eu digo que eu tenho que ensinar alguma coisa pra vocês, mas é mais pra falar que eu tô compartilhando isso não com orgulho, sabe? É algo que eu tenho muita vergonha, mas pra desenvolver a visão de vocês, também pra vocês não cometerem os mesmos erros. Porque parece muito engraçado, porque a forma que eu tô compartilhando, a forma que eu tô dividindo... Mas enfim, não é legal, entendeu? É isso. É mais pra você ver como que a Juliana errou, porque senão todo mundo vai se prostituir, né, pessoal? Eu sei que... Ai, meu Deus do céu. Tem muitas formas de você prosperar, tem muitas formas de você, sabe, fazer escolhas boas, se relacionar com pessoas que você possa casar e tudo mais, enfim. E dessa forma não é a melhor forma, você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai ter aparência de felicidade. Eu não era feliz, entendeu?
E aí quando eu tava vindo pra cá, no carro tava passando uma rádio e o rapaz tava perguntando, né? Qual foi, assim, sabe, tipo, a festa mais marcante pra você? Qual foi a experiência mais... Eu fui em muitas festas, eu tive bastante experiência marcante, mas pra mim, a The City, com o Chris, foi uma das melhores, assim, pra Juliana. Mas é isso, iluminar a verdade, sabe? Ser ponte, assim, de vida na vida das pessoas. E se você conta uma história da qual você camufla, ou melhor, você apara as arestas, você não tá contribuindo tanto assim, entendeu? Quem mais? Eu saí com um rapaz mais velho também lá. Eu devo ter saído, sim, com um surfista, mas eu saí com o surfista na casa dele, fui pra casa dele. Ele era bem jovem, assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Eu não lembro o nome, mas ele morava em Alto do Pinheiros. Com certeza, se ele estiver me vendo, talvez... Enfim, ele era bem gato. Outra coisa. Tem uma suíte lá dentro do Scandal, que o nome da suíte é Maracanã. Como que funciona o Maracanã? É como se rolasse um surubão, assim, porque ela é gigantesca. E aí, obviamente, você tem que ser escolhida pra ir pra lá. E um rapaz que era um grupo de jovens, assim, eram uns rapazes bem novos, assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Um deles me escolheu. Só que quando chegou lá dentro, obviamente a gente ficou e tal, mas quando chegou lá dentro, eu gostei do amigo dele, o amigo dele gostou de mim. E aí eu fiquei com ele e fiquei com o amigo dele. Entendeu? E aí a experiência do escândalo foi isso. E eu lembro que como que eu ficava muito escondida e eu era muito... Sabe? Ai, caraca. Eu não conseguia ficar abordando as pessoas lá dentro. Eu não conseguia. Aí o rapaz que era gerente chegou em mim e falou assim: Ju, você é tão bonita, você é assim, você tem que abordar as pessoas assim, assim, assado. Mas eu não conseguia. E esse primeiro rapaz que eu falei pra vocês que eu saí com ele, que a gente foi lá pro Hotel Transamérica, foi a primeira cliente. E a Juliana burra, ele não tava com dinheiro físico na mão. Aí a gente ficou a noite toda junto, aconteceu tudo deles, né? Na minha bunda e tal. Acabei dormindo, tinha que ir pro estágio no dia seguinte e ele não me pagou. Burra, né? Porque eu fiquei assim, caramba. Fez lá, aconteceu. Tô precisando do dinheiro porque eu tinha que pagar aquela bodega da faculdade, não importa, não é justificativa, mas enfim. E aí? Falta de experiência, porque eu já tenho experiência, com certeza eu já teria, né, falado, então faz um depósito agora. Mas a Juliana não. E eu fiquei muito chateada com isso. E é isso. Quando eu cheguei aqui, eu fui pedir a senha do Wi-Fi, né, pro rapaz. E o rapaz falou assim, espera só um pouquinho, porque eu sou novo aqui, porque o rapaz tá resolvendo o problema de falta de mercadoria. E lá, cara, ai, misericórdia. É desagradável, tipo, de falar isso, mas o que eu sinto é que quando você vai lá, é sempre muita mulher. E as que se destacam, que os homens sentem interesse, falta, sabe? Tanto é que assim, eu fui lá pouquíssimas vezes. E não saía com pessoas lá dentro. Foram pouquíssimas pessoas que eu saí lá dentro. Vocês viram que na minha vida, tipo, a Juliana saiu mais fora, tipo, de lá? E mesmo as pessoas que saíram comigo, saíram fora de lá, entendeu? Que foi 3 ou 4. Outra experiência que eu quero compartilhar. Esse negócio de você reprimir um sentimento. Seja ele bom ou seja ruim. Eu lembro que quando eu tava... eu e o Thiago, a gente não namorou. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro e voltei, eu fiquei sabendo que ele ficou com a Kelly lá, que é uma pessoa super aleatória na época, até então. A gente veio pra uma festa da Dr. Mac, que era uma festa de médicos, assim, do Mackenzie. E aí eu fiquei com aquela coisa de que ele tava... Ele não me traiu, porque a gente tava junto, mas... E aí eu vi que ele tava, sabe, na hora de ir embora, eu vi que ele tava perto de mim. E tinha o médico que tava dando em cima de mim, já tinha um tempão. E aí eu saí com o médico, dormi com o médico. E a gente sempre tinha o hábito, eu, o Thiago, a Nayara, a Farmácia, o Felipe Borba, enfim, todo mundo. A gente tinha o hábito sempre de fazer o after na casa da Gabriela. A Gabriela
Ai, meu Deus. Ela teve um... Esqueci o sobrenome dela. Pivote. Pinote. Não. Ah, eu não lembro o nome dela. Mas enfim, amiga da Nayara, Gabriela, alguma coisa, estudou no Mackenzie também. Tem uma história bem sinistra também, mas não veio ao caso. A gente sempre fazia o after na casa dela. E aí esse médico queria acordar comigo, fazer café da manhã. Ele era mais romântico, assim, entendeu? Só que eu tava interessada no Thiago e eu sabia que o Thiago ia estar na casa da Gabriela, pro after. O que eu fiz? Larguei o médico e fui lá pro after. Pra aquele babaca ficar com aquele... enfim. Entendeu? Mas é isso. Compartilhe todas essas experiências, não de uma forma, tipo, tão interessante, pra falar que a Juliana é pura peronomútil, né, pessoal? Eu sei que tá ficando meio engessado porque o pessoal tá me olhando, assim. Parece que todo lugar que eu vou agora, todo mundo me conhece, entendeu? Mas não tem problema. De novo, iluminar a verdade. Queimar, sabe todas aquelas impurezas, assim? E caraca, é muito complicado de falar isso pra vocês, porque vai parecer um negócio muito ruim, mas... Gente, eu ia... Como que eu posso falar? Pra mim, não é legal você ter relação sexual com uma pessoa que você não quer, entendeu? Mas a maioria dessas pessoas, eu gostei, entendeu? Porque eu pude escolher entre falar sim ou não. Compreende? O que eu não gosto é de ser obrigada a fazer as coisas, entendeu? Enfim, a live ficou uma porcaria. O vídeo ficou uma porcaria, mas é isso.